E aí, pessoal, gigantes vencem no domingo, tiram vantagem. O jogo contra o Ituano, se era de pressão, triplicou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Antes, fique com Ativo, parceiro deste canal. Aqui na descrição do vídeo você chega, conversa direto com o pessoal do Ativo e compra o seu para melhorar a sua relação a dois. Ativo é a solução. Então, não perca tempo, compre Ativo e melhore a sua relação. Ativo é a solução. Tá aqui ele. Gente, rodada praticamente encerrada. Apenas o jogo do Grêmio contra o Ituano. Amanhã, ou mais conhecido também como segunda-feira, 20 horas, lá no Novelli Júnior. Até aí, nós já sabíamos da responsabilidade do jogo. Nós já sabíamos da importância que tinha o Grêmio retomar a vitória, o Grêmio que na última rodada havia perdido para o Cruzeiro. Mas a rodada teve mais ingredientes. O Sport, que já havia vencido e tinha assumido a liderança, na sexta-feira perdeu a liderança. Para quem? Pro Cruzeiro. Cruzeiro que foi aos aflitos e venceu hoje à tarde a equipe do Náutico por 1-0. Mais uma vez mostrando força. Cruzeiro, neste momento, chega a 16 pontos, abre 6 em relação ao Grêmio. O Grêmio tem um jogo a menos, é verdade, mas o Cruzeiro abre 6 e mais do que isso, 6 desses 6 pontos com 4 vitórias consecutivas e vitórias contundentes. Jogos fora de casa. O pior jogo do Cruzeiro neste período foi o jogo contra o Londrina, que ganha no fim do jogo por 1-0. Todos os outros são jogos contundentes. Contra o Sport, contra o Náutico da mesma maneira. E outro que ganhou, e aí num confronto direto, foi o Vasco da Gama, que no mesmo horário venceu por 1-0 o time do Bahia. E um bom jogo de futebol. Um bom jogo de futebol. O Vasco também começa a evoluir, que é outro ponto que eu gostaria de salientar, porque o Vasco da Gama, nos últimos jogos, tem conseguido vitórias, nos últimos 5 venceu 3, sendo 2 vitórias consecutivas, chegou a 13 pontos, entrou na zona de classificação. O Grêmio precisa amanhã vencer para retomar, no mínimo, o 4º lugar. Se o Grêmio vencer, por exemplo, por 2-0, o Grêmio assume o 4º lugar. Se o Grêmio vencer por 3-0, o Grêmio assume o 3º lugar. Se o Grêmio empatar, o Grêmio fica em 6º lugar. 6º lugar. Que é a posição agora. O Grêmio, para passar do Novo Horizontino e do Vasco, precisa vencer o jogo. Ou seja, como ficou mais difícil a tarefa do jogo em Itu. Mais do que isso, tá? Eu queria lembrar que o Ituano vencendo o Grêmio, ele passa o Grêmio. Então o Grêmio terminaria, se empatar, em 6º, se perder, em 7º. Em 7º. E se vencer, aí sim é o 4º colocado. Se vencer, como eu disse, até 2 gols, a partir de 3 gols, o Grêmio fica em 3º. A responsabilidade do jogo, ela triplicou. O que está acontecendo nessa Série B? E é preciso que a gente já comece a ponderar isso, tá? O Cruzeiro é bom time. O Vasco está vindo. O Sport não mostra grande coisa, mas está fazendo vitórias também. O Bahia, da mesma maneira, fez jogo de enfrentamento. O Bahia vai chegar junto, não tenham dúvida disso. O Grêmio não pode se perder desse grupo. Aqui nós estamos falando de Vasco, que é gigante como o Grêmio, Cruzeiro, que é gigante como o Grêmio, e Sport e Bahia, que são times de força popular também e que, de alguma maneira, vão fazer grandes jogos jogando em casa. Essa realidade aqui vai posicionar o Grêmio entre eles, sim, mas tem que posicionar com responsabilidade isso. Até o momento, começamos a ver quem vai brigar para subir. Cruzeiro deve subir, o Vasco está chegando, o Bahia está na briga, o Sport quer se habilitar e o Grêmio, obviamente, é se não o principal time, talvez nesse momento esteja atrás, para mim, do Cruzeiro. O Cruzeiro abriu 6 do Grêmio. 6 do Grêmio. O Grêmio tem que vencer amanhã para ficar 3 atrás.
É distância já. Nós já estamos falando de 3 rodadas. Quando tu tá a 6, tu tem que ganhar uma, ganhar outra, eles têm que perder as 2 para na outra rodada tu passar. Então, são situações que começam a preocupar, que aumentam a pressão para o jogo contra o Ituano. O Ituano que vai receber um bom público, a informação é essa. É um time que também tem interesse em brigar para cima. E como eu disse, amanhã, se vencer o Grêmio, ele assume a 6ª posição, deixando o Grêmio na 7ª posição e aumentando a pressão e o risco em cima da realidade do Grêmio. Esses movimentos da Série B começam a ficar muito claros. Muito claros. O que a gente pode colocar como surpresa negativa? Talvez o Guarani, que está enfrentando dificuldade, está na zona de rebaixamento. Não vejo muito mais do que isso. Os times de Alagoas, que também estão os dois na zona de rebaixamento, mas não tem muito mais. Então tu vai ter aí o Guarani, me parece, o Ituano e os 5 que vão brigar por 4 vagas. É isso que está muito bem montado. A Chapecoense já começou a enfrentar dificuldade, já vem de dificuldades dentro do campo, perdeu para o Cruzeiro e agora nessa última rodada também acabou perdeu em casa para o Sport, ou seja, quando enfrentou os melhores, fez essa diferença. Até o momento, eu disse isso no vídeo pela manhã, mas é preciso que a gente saliente e recupere isso. A diferença do Grêmio nesse campeonato é o jogo contra a Chape em casa. Até o momento a diferença é essa. O Grêmio teria 13 pontos, estaria uma vitória de encostar com o Cruzeiro, não considero a derrota para o Cruzeiro algo tão trágico assim, mas essa é a diferença. Só que ficou claro também que tu não pode perder caminho. Quando tu perde um pouco do teu caminho, para te ter uma ideia, nos últimos 5 jogos o Grêmio perdeu 2, uma para a Chape e uma para o Cruzeiro, e venceu as outras 3. Não é ruim a campanha do Grêmio. Não é isso nesses últimos jogos. Depois tem um empate ainda na primeira partida contra a Ponte. Agora, não dá para ratear. Não dá para ratear. O meu medo é o redemoinho. O meu medo é a areia movediça, que é perder, ficar atrás dessa realidade e, em cima disso, começar a afundar no campeonato. Portanto, se o jogo já tinha dificuldade, ele ganhou ainda maior componente, porque os times que vão brigar estão vencendo e tirando vantagem. O Vasco está na briga. O Bahia, que perdeu para o Vasco, já estava. O Sport está na briga. O Grêmio não consegue chegar no Sport, muito menos no Cruzeiro. E o Cruzeiro começa a reinar como o time a ser batido na competição. Não só por ter nos vencido, mas por estar fazendo de forma contundente vitórias fora de casa. Apertou o sapato, gente. A verdade é essa. E que o jogo contra o Ituano nos dê alegria, o Grêmio que já está lá e que precisa muito do resultado amanhã. Se tinha tensão, dobramos. É preciso brigar e brigar muito. O Grêmio precisa do resultado contra o Ituano. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.